Olá, já estamos ao vivo. Pessoal, gostaria de primeiro agradecer a vocês, agradecer a doutora Sandra por esse encontro que o universo nos proporcionou. Estamos aqui direto da consultoria Ponto C, em São Paulo, com essa pessoa tão querida, tão amada por todos. Meu nome é Fábio Barbalho, para quem não me conhece. Essa aqui é a doutora Sandra Regina, ela é fundadora do Instituto Consciência do Ser, no Rio de Janeiro. Ela é médica, ela é terapeuta, ela é coach, ela vai contar um pouco dessas histórias, dessas vivências dela. E o papo de hoje que nós vamos trazer para vocês aqui é constelação familiar. Muita gente tem falado, é uma técnica que tem revolucionado a maneira das pessoas pensarem, a maneira de resolução de conflitos entre as pessoas. E é isso aí. Enquanto o pessoal vai se chegando aí, vamos falar um oi. Oi, Esther, lá de Manaus. Miriam, tudo bom? Mara, boa tarde para todo mundo. Eu tô aqui de longe tentando ver esse negócio aí pequenininho. Boa tarde. Estou aqui com o Maurício Bento, lá de Porto Alegre. Também estamos com a Shirley Freitas, que faz parte do grupo aí da Ponto C. E minha tia, oi tia Mary, tudo bom? Beatriz está lá no Rio. Lá no Rio. Bom, é isso aí. Doutora Sandra, que alegria. Nossa história foi meio que a gente sabe que não existe acaso, né? A gente sabe que as coisas vão acontecendo. E a gente pode dizer que há menos de 2 meses a gente se conheceu e já está tocando aqui uns 3 ou 4 projetos juntos. É verdade. Já está saindo um e-book aí, que é o Energia do Dinheiro, que nós vamos lançar na próxima terça-feira ao vivo aqui nos nossos canais. A gente vai estar fazendo uma live para falar disso. E quem participar dessa live, só quem participar, né? A gente vai mandar um e-book, porque depois a gente tem algumas cartas na mão aí. Então é isso aí. Bom, gostaria de começar te perguntando, já para te provocar e para o pessoal aí já ter acesso à informação. Quem passa por esse processo de constelação familiar? A constelação familiar normalmente é muito útil para quem tem situações que se repetem na vida. Sabe aquela pessoa que troca de namorado? Mas é sempre o mesmo? O biotipo, o arquétipo é o mesmo. Ou troca de trabalho e o chefe é igualzinho ao anterior. Uhum. Ou não consegue parar no emprego. São situações que se repetem e a pessoa não consegue entender por quê. Já fez terapia, já fez coach, já fez um monte de coisa e as coisas continuam se repetindo, sem mudança. Ainda esses dias eu tive um coach, tava um caso de empreendedorismo, que o ponto B dele era aumentar clientes, coisa e tal. E ele chegou, Sandra, e falou o seguinte: tô muito mal hoje para nossa sessão. Eu falei: não, mas vamos bater um papo. Ele falou: eu terminei com a minha namorada. Eu falei para ele: me conta os últimos 3 vezes que você terminou com as mulheres. Tudo igual. Tudo igual. Você já deve ter pego alguns casos desses. É muito comum, né? E o mais interessante é que muitas vezes isso é uma repetição de um padrão familiar. Às vezes o avô, o bisavô, ou o tataravô, uma pessoa que ele nem conheceu, passou por uma situação semelhante. E por uma fidelidade a esse sistema, a essa família, para poder pertencer, a pessoa repete de uma forma inconsciente, né, naturalmente. Ela vai repetindo o padrão. Mas, bom, e como nasceu essa técnica? Essa técnica nasceu através de um alemão chamado Bert Hellinger. E o Bert, ele era missionário na África, com os Zulus. E ele observou que a atitude das tribos eram muito diferente das atitudes dos ocidentais em termos de família, de organização familiar, de respeito, de honra, de hierarquia. E eles viviam muito melhor do que os europeus que ele conhecia. Então, observando isso, quando ele largou a igreja e voltou para a Alemanha, começou a estudar várias outras técnicas e criou a constelação. Porque na constelação, basicamente, existem 3 leis. E quando essas leis são burladas, alguém vai pagar o pato. Então, bom, eu já fiquei curioso. Bom, ela já contou, mas para mim, mas o que são essas 3 leis aí?
Para começar, é importante a gente entender o que é uma lei. Ele não inventou uma lei. Não é uma lei dessas tradicionais. Não é inventada que a gente pode burlar. É uma lei universal. Certo. Igual tem a lei da gravidade, a lei da inércia, ele só identificou que ela existia. Ele não Certo. inventou, ele não criou. A primeira lei é o pertencimento. Todos têm o direito a pertencer. Ninguém pode ser excluído. O que significa que ninguém pode ser excluído? Eu não posso falar mal daquela tia que é meia maluquinha, ou daquele primo que aconteceu isso assim, ou daquele avô que bebia. Eu não posso criticar quem veio primeiro. Aliás, eu não posso criticar ninguém, né? Vamos parar com esse negócio de julgar. Porque toda vez que você julga alguém, você está excluindo. E quando você exclui alguém, você vai junto com ele para a exclusão, né? Mas o pertencimento significa que até aquela criança que não nasceu, não é que eu fiz um aborto, aconteceu um aborto espontâneo, ela conta. Ela é filho também. Ela é filho também. Então, embora mamãe sempre tenha dito que antes de eu nascer, ela teve uma gravidez que não chegou ao 3º mês, e por causa disso a minha gravidez foi um sacrifício, que ela ficou na cama desde o 3º mês até eu nascer, não sei o quê. Eu sempre soube dessa irmã ou irmão, mas eu sempre falei que eu era filha única. A minha mãe sempre falou, ela é filha única, mas vale por 1000. Gente, já imaginou o peso? Tem que valer por 1000. Então, eu não sou filha única. Eu tenho uma irmã mais velha, que não nasceu. Mas eu sou a segunda. Eu não sou a filha única. Então, você está dizendo que dentro da cadeia familiar, dentro da família, do universo da família, tem que haver uma ordem de pertencimento. Essa é a segunda lei. A ordem, a hierarquia. A primeira é o pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Sim. A segunda, existe uma hierarquia. Quem veio primeiro tem precedência. Certo. Mas por que isso é importante? Hoje em dia não se faz tanto isso, mas antigamente, se eu tinha 4 filhos, 3 eram mulheres e o caçula, que era o homem, era ele que herdava a empresa, era ele que ia para a faculdade, e quem tinha que ir era a primeira filha. Né? Se a gente for pegar a Bíblia, tem lá, né? Primeiro casa a primeira, depois casa a segunda, depois... Tem uma hierarquia que hoje em dia se respeita pouco. E isso, nas organizações, quando a gente está trabalhando, não com uma constelação familiar, mas com a constelação organizacional, isso é fundamental, porque eu chego e falo assim, aquele meu chefe sabe menos do que eu. Tem muita gente nova que entra e não tem essa humildade ou esse perfil de observar o sistema para estar se colocando. Exatamente. E aí essa empresa vai rala abaixo. Ou pelo menos esse grupo, né? Esse setor onde há esse desequilíbrio da hierarquia. Eu acho que eu sou melhor do que o meu chefe. Ele é meu chefe. Eu sei que pode ser que daqui a um ano eu seja chefe e que ele nem esteja trabalhando mais lá, mas enquanto ele é o meu chefe, eu tenho que honrá-lo e respeitá-lo como tal. E a terceira lei, dar e receber com equilíbrio. Que isso provavelmente deve ser um caos na vida dos casais, na vida das famílias. Isso você já deve ter visto muito, né? Não, vou falar uma coisa que eu sei que você nunca viu. Nunca passou por isso. É uma coisa assim, da minha cabeça. Aí eu conheço o carinha, né? Gosto dele, né? A gente sai. No dia seguinte, eu telefono. Ele me atende. Eu falo, ele tá ocupado. Aí eu falo, não, ele não viu. Aí eu passo uma mensagem. Aí ele não me responde. Aí eu passo um e-mail. Vai tentando, vai tentando. Caramba, esse cara vai fugir de mim que nem o diabo da cruz, gente. Porque eu estou dando e eu não estou esperando o recebimento. Tem que ter um equilíbrio. Então, se eu dou demais, o outro se afasta. Eu preciso fazer essa dança do dar e receber. Eu dou um pouco, espero receber. Dou mais um pouco, espero receber. Porque senão eu fico muito grande. E eu lembro que você trouxe um case uma vez, quando eu estava contando,
de um caso de uma pessoa que estava bastante obesa, Uhum. e tinha vários filhos. Conta um pouquinho pro pessoal. Esse caso foi muito interessante porque ele já tinha feito muito das dietas, tinha feito até a cirurgia bariátrica, mas ele estava pesando mais do que a minha balança pesa, porque minha balança só ia até 150. Explica que é a sua balança, que não é o seu peso. A minha balança era só até 150. Ele tinha que pesar em balança de carga, não era balança de consultório médico. Bastante obeso. Bastante obeso. E depois de uma bariátrica. E aí a gente foi fazer a constelação e apareceu alguma coisa lá que a mãe dele tinha feito vários abortos antes dele. E apareceu alguma coisa lá também ligada que a mãe dele era ilegítima, era uma criança adotada. E ele falou, não tem nada disso na minha história. Só que quando ele foi encontrar com a mãe, ele falou assim, nossa, eu tive uma médica que falou isso. E ela falou, eu só soube que eu era adotada quando foi correr os proclamas de casamento. Que ela não sabia. E como ela achou que ela tinha sido rejeitada pelos pais biológicos, ela resolveu que ela não ia ter filho. Então ela engravidava, abortava, fez 5 abortos. E ele só não foi abortado porque ela só parou de menstruar no 5º mês de gestação. Então ninguém quis fazer o aborto e por isso ele nasceu. E ele comia pelos 5 irmãos que não nasceram, que foram excluídos. É muito doido. Ele emagreceu assim, quase tomar sem esforço, ciência só disso. de colocar isso em ordem e aceitar e tomar esses irmãos como, olha, vocês fazem parte, eu vou honrar vocês fazendo algo de bom, mas eu não vou comer por vocês. Que aí ele entrou nas três leis. Sim, é muito comum de pessoas, né, que têm irmãos que não nasceram, e principalmente quando elas não sabem e não tomam esses irmãos não nascidos no coração, que elas comam por 2, ou que elas comprem por 2, ou que elas estudem por 2, ou por 3, elas fazem coisas dobrado, multiplicado, para compensar aquele irmão que não pode fazer isso, não pode ter isso. Poxa, e como é que é o exercício, assim, para o pessoal entender um pouquinho melhor, o que é essa constelação, como é que funciona? A constelação, ela começou, né, em grupo, né, porque todo o trabalho que o Hellinger observou lá com os Zulus era muito dessa coisa gregária. Então tem um grupo de pessoas que não se conhecem preferencialmente. A pessoa que tem uma situação que se repete na vida dela senta junto ao terapeuta, igual nós estamos aqui, e o terapeuta pergunta, qual é a sua questão? A minha questão é que eu faço o concurso 1000 vezes e 1000 vezes eu não passo. Eu estudo, eu sei tudo, eu ajudo os outros, mas eu não consigo passar no concurso. E aí ele pede para ela escolher alguém para representá-la e alguém para representar o concurso, alguém para representar essa falha. E aí ela escolhe 2 pessoas que nunca viram e aquilo se desenvolve como um teatro, como um psicodrama, mas não é um psicodrama porque as pessoas não sabem nada da vida dela. E ela identifica padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de sentimentos. E a gente vai ver qual é a ordem, qual é a lei, pertencimento, hierarquia e ordem que está sendo burlada ali. A gente vai identificar às vezes que isso é uma coisa que aconteceu numa geração anterior, num antepassado, que ela nem conheceu, que ela nem sabe que existia. Igual esse rapaz não sabia que ele tinha irmãos não nascidos e muito menos ele sabia que a mãe era adotada. Mas isso é nível de consciência. Mas o sistema sabia. Que aí entra um pouco do que a gente estava falando antes, de morfogênese, de metafísica. Isso. É o campo mórfico. O que é o campo mórfico? É um campo de informação. O Sheldrake, que é um biólogo, observando os macacos lá na Austrália, ele observou que a batata caiu no chão, sujou de areia, a macaca lavou. Aí ficou salgadinha, ficou gostosinha, ela toda hora lavava. Macaco imita, né? Macaco de imitação. Macaco os outros, viu, né, começaram também a fazer isso. Só que numa ilha distante, que não tinha nenhum contato com essa,
os macacos daquela espécie também começaram a fazer. Porque quando um número de pessoas, que ele chama de massa crítica, atinge um determinado conhecimento, todos os seres daquela espécie também atingem. Ah, porque as crianças hoje são mais inteligentes, graças a gente que é mais velha, tá? Graças a gente, porque tudo aquilo que a gente aprendeu, a criança já nasce sabendo, porque é um conhecimento da nossa espécie. E isso acontece pro bem e pro mal, pelo jeito, né? Esse é o problema. Tanto a carga positiva quanto a negativa. Exatamente. E é nesse campo que o representante capta a informação daquela pessoa para mostrar onde está o emaranhamento, onde está o nó, e para a gente poder desfazer esse nó. E tem que ser um profissional capacitado. Claro. A doutora Sandra fez vários cursos de formação. Quais são os tipos de profissionais que se mais capacitam para esse tipo de... Normalmente são terapeutas, são psicólogos. Agora já tem muito coach fazendo. Eu tinha eu tive alunos que são psicopedagogos, né? Então eles atuam muito na área deles. Tem psicólogos, tem pessoas até que são só interessadas e que vão fazer para se ajudar, porque lógico, se você está uma vez por mês constelando, entendendo e mudando, você vai ter uma outra visão do mundo e a tua vida vai ser muito melhor. Muito mais próspera. E teve pessoas assim que terminou o curso, resolveu a vida dela e tudo bem. E teve pessoas que fez o curso e falou, não, eu quero trabalhar com isso. E começou a trabalhar com isso. Maravilhoso, mudar a vida das pessoas, né? Tem uma aluna minha, aqui de São Paulo, que ela foi fazer a constelação da empresa dela. E aí ela montou lá o sistema e eu olhava para aquilo e não entendia nada. Eu falei, isso está bem confuso. Tem alguém da sua família que trabalha na sua empresa? Ah, sim, a minha mãe é minha sócia, minha filha trabalha com não sei o quê, meu pai trabalha com não sei o quê, meu irmão... Eu falei, ai meu Deus, então não dá para fazer uma constelação organizacional. Não, tem que fazer primeiro a constelação familiar, organizar a família, porque estava tudo misturado. Porque, por exemplo, eu não te falei de uma hierarquia? Sim, sim. Então, o filho mais velho tem precedência ao filho mais novo. Mas se o filho mais novo na empresa ocupa um cargo maior do que o mais velho, ali muda tudo. Se está desorganizado na família e misturar com a empresa, nada vai andar. Nem a família, nem a empresa. Então, primeiro nós tivemos que organizar a família. Falei, olha, daqui a 1 ou 2 meses você volta para fazer a organizacional. Deixa agir um tempo, a gente tem que deixar agir. A familiar para a gente trabalhar. Ela falou, o quê? Quando é que começa o curso? Eu falei, amanhã de manhã. Eu vou fazer esse curso. E fez o curso, depois fez um outro de hipnoterapia regressiva, depois fez um outro de cinesiologia quântica e hoje ela só trabalha com terapia. Mudou, largou a empresa. Mudou completamente. Organizou a família. Organizou a família, organizou a empresa e está numa vibração diferente, num caminho diferente, né? Então não necessariamente é exclusivamente para um terapeuta. Mas a pessoa que não é terapeuta, ela vai ter que buscar algumas coisas a mais depois, né? Para poder ser. Precisa a família inteira fazer? Não, pode só uma pessoa? Essa é a beleza, entendeu? Basta um da família que esteja no problema. Um outro caso bem legal, uma aluna foi porque queria resolver problema de alcoolismo na família. O ex-marido, o pai, os 2 filhos, o sobrinho inclusive com nível universitário, morava ali na praça, acho que Praça da Liberdade, fica mendigo ali. Tem a Praça da Liberdade, a Praça... Ixi. Ele ficava ali como mendigo, um rapaz universitário. Então ela queria ver isso e ela achou que fazer no curso era melhor. Olha, a gente constelou essa questão várias vezes. Não melhorava nem isso. A cunhada dela veio fazer para esse filho. Não melhorava quase nada. Até que o filho dela passou por uma situação difícil de sair correndo com as calças na mão. Quase que foi lixado e tal, né? E aí ele resolveu vir constelar. Você sabe que ele constelou num final de semana. Eu sempre vinha para São Paulo sexta, sábado e domingo.
Quando foi na terça-feira, esse primo que morava na rua apareceu em casa e pediu para tomar banho. E depois ele pediu para comer. E depois ele pediu para dormir. E foi ficando. Isso tem 3 anos. Ele está trabalhando, ele está namorando, ele está tendo uma vida completamente normal. E não foi constelado. Quer dizer, foi constelado muito tempo atrás pela mãe. Mas a mãe não tinha força, porque ela não tinha o problema. A mãe só pode... Não tinha, embora fosse muito próximo, o problema era do filho. A mãe só pode constelar o filho menor. O filho que já está acima de 7 anos, ele pode ir, a mãe pode até constelar, mas ele tem que ter consciência, ele tem que estar presente. Eu posso constelar a minha relação com a minha filha, a minha relação com o meu marido, mas eu não posso constelar a dificuldade da minha filha com matemática ou o problema de alcoolismo do meu marido. Porque esse problema é dele, não é meu. É o sistema dele, não o nosso. Aquele sistema que a gente tem em comum, que é a nossa relação, o problema meu com a minha filha, tudo bem. Mas a questão dela com o estudo... Dela com ela com o estudo, ou ele dela com o pai. Ah, meu marido e minha filha não se dão, eu quero constelar. Sinto muito, você não tem força. Então isso é muito importante, porque o sistema é muito ético. Muito ético. É meio que, você estava falando, ele é muito lógico, né? 0 ou 1, ele funciona, e a partir do momento que você faz uma transformação, acaba transformando toda a vida da pessoa. E traz mais um case pra gente desse... Você já faz isso há quanto tempo? Eu faço isso desde... Você começou com um trabalho de cinesiologia lá atrás. A cinesiologia é muito antiga na minha vida, né? Que é o teste muscular. Isso é muito, muito antigo. Acho que foi em 85 que a cinesiologia entrou na minha vida. São muitos e muitos anos que eu trabalho com cinese, traduzi um monte de curso, sou apaixonada até hoje. E a constelação foi em 92. Também tem muitos anos que eu tô... Provavelmente uma das primeiras no país. Foi uma das primeiras. Quem trouxe o Bert Hellinger para cá foi o Regis, lá de Belo Horizonte. Ele morava na Itália, ele já conhecia, ele já trabalhava com isso lá na Itália. Ele também trabalha com cinesiologia. E aí ele me deu o livro do Hellinger. Ai, meu Deus. Eu li, aí eu falava, esse homem é maluco. Primeira mulher, segunda mulher, terceira mulher, isso aqui eu xingo, o que que é? Ai, gente, a mulher tem que seguir o homem tem que servir a mulher. Eu olhava para aquilo e falava, esse velho é louco. Até que ele veio aqui para São Paulo e eu vim assistir. Vim eu e uma patota. E logo na primeira constelação, me chamaram para representar a menina. Eu fui lá pro palco. 350 pessoas, eu lá no palco. Lá presente. Imagina que a pessoa que foi chamada para representar o pai da menina era um amigo meu de longa data, amigo meu de biodança, e que eu não via há uns 5 a 6 anos. Eu estava sentada aqui. 350 pessoas, eu estava sentada aqui, ele estava sentado lá longe. Ela chama justo ele. E eu tô lá assistindo o negócio e eu olhava assim, gente, isso é uma palhaçada, né? Nossa, tô aguentando. Eu devia estar lá na casa da minha prima, vendo a minha tia, que eu não vejo há um tempão, em vez de estar aqui nessa besteira. Até que teve uma hora que ele ficou nessa distância aqui, eu e você, ele e eu. Uhum. E ele com o olho cheio d'água, né? Aí ele falou assim, eu quero abraçar minha filha. Pode? Eu falei, lógico, que palhaçada isso, né? Quando eu cheguei aqui, Fábio, a minha perna começava a tremer. Me deu vontade de vomitar. Eu falei, Sandra, para com isso, você é maluca. Aí, aqui eu ficava bem. Aí eu falei, não, deixa eu experimentar de novo, eu tô louca. E dava uma sensação horrível, era incontrolável. E a minha cabeça falava, Sandra, para com isso. Mas o meu corpo era aquela reação. Aí botou a representante da mãe atrás de mim, eu consegui isso. Mas se eu chegasse mais perto, dava um enjoo e a perna tremia. Quando botou a avó atrás da mãe, eu pulei no colo dele. Mas eu chorava, e eu soluçava, e eu sacudia. Eu nunca fiz isso na vida. Foi a primeira vez, com 350 pessoas me olhando. Eu falei, olha que escândalo, Sandra, que coisa horrorosa. Eu não tinha controle. E eu ficava tentando racionalizar, mas eu não tinha controle do que eu estava sentindo. Uhum. Aí eu falei, não, isso aqui é meio estranho, né?
Aí sentei, morrendo de vergonha, né? No meu lugarzinho lá, a pessoa, o que houve? O que foi aquilo? Eu falei, sei lá, o que foi aquilo? Mas como, né? Minha representação era assim, digna da Fernanda Montenegro, né? Toda hora me chamavam para o palco. Foram 3 dias que eu representei morto, vivo, assassino, assassinado, filha, mãe. Eu representei de tudo. Eu fui para o palco muitas vezes. E aí eu já comecei a me entregar a essa sensação, né? Essa energia. E depois disso eu falei, eu tenho que fazer esse curso, eu tenho que entender que Tá por trás negócio, disso, que né? energia é essa tão forte que me toma e que eu não tenho controle. Dentro do que você falou, eu queria que você comentasse 2 pontos. Você falou que o homem tem que seguir a mulher. Como é que funciona? É machismo isso, gente? É uma... Todo mundo me pergunta isso, porque isso foi uma coisa que me traumatizou, gente, naquela época. Hoje eu entendo, eu já paro de brigar com o Hellinger. Quando ele fala, eu falo, deixa eu estudar mais para entender. Na realidade, ele fala homem e mulher, realmente, no livro. Mas ele está falando de yin e de yang. O yang penetra, o yang abre o caminho. Então a mulher segue o homem, o yin segue o yang. Então ele falava assim, se o marido for transferido, a mulher tem que ir junto. Mas se a mulher for transferida e o marido for, a relação acaba. Eu falava, isso é um minuco. Mas na realidade o que ele estava falando, o yang da família, que normalmente é o homem, mas tem muita mulher que é mais yang do que o marido. Sim, É esse yang que abre o caminho, e não a mulher e o homem. Entendeu? Aí quando você entende dessa maneira, ele falava algumas coisas sobre adoção que também me incomodava muito, que era melhor ninguém adotar, porque quando adotava estava fora do lugar. Hoje ele já mudou muito a maneira de falar sobre isso, né? Porque existe, lembra que eu falei de uma hierarquia? Sim, sim. Meu pai e minha mãe vieram muito antes de mim, né? Se conheceram antes de mim. Então eles são maiores. E eu falei do equilíbrio entre o dar e receber. A única coisa que não tem equilíbrio entre o dar e receber é na relação de pai e filho. Porque os nossos pais nos deram algo que nós nunca poderemos retribuir, que é a nossa vida. Nossa vida, com certeza. Mas eu nem tive pai. Nosso bem mais Como precioso. não teve pai, mulher? Teve pai sim, porque senão você não tinha nascido. Você pode até... ele pode nem saber quem é o seu pai, mas você teve um pai, né? Então, o pai é grande, a mãe é grande e os filhos são pequenos. Se eu quero muito ter um filho e não posso, eu passei da idade ou qualquer outra coisa, eu posso adotar porque eu sou grande e eu tenho muito para dar para essa criança. E não tem nenhum problema nisso e essa criança vai se beneficiar. Mas se eu falar, eu tenho medo da velhice, eu tenho medo da solidão. Gente, é ao vivo. Ao vivo Essa é a prova de que é ao vivo. Né? Então, se a pessoa fala assim, eu quero um filho para preencher esse buraco, esse vazio, eu quero um filho para cuidar de mim na velhice, ou, por exemplo, Sabrina, meu filho faleceu, né? E eu sinto muita falta dele, eu quero alguém para botar no lugar. Aí tá fora, tá sem equilíbrio dar e receber. E é isso que o Hellinger dizia antigamente, porque muita gente adotava uma criança só para suprir a sua carência e não para dar o melhor para aquela criança. Eu lembro que num dos exemplos, eu estava aqui, eu fui ali, mas eu estava fazendo os estudos, né? Porque eu conheci a doutora Sandra, eu já sou coach financeiro e me abriu muito a visão. E aí tem nessa de dar e receber, um dos exemplos que eu peguei assim, tem pessoas que querem fazer acordo com o universo, tipo, para eu fechar esse contrato, para eu conseguir algo maior, eu vou começar a dar um prato de comida para um mendigo da rua. Ai, meu Deus. Nem faz uma coisa dessa. Vou dar uma marmita. E dentro dessa perspectiva, a pessoa ela vai fazer uma troca no sentido de dar o que ela tem, né? Sim. E o que o mendigo O tem? que o mendigo tem? Miséria, né? Miséria, É dor isso de que você vai barriga, receber. é isso que você acaba recebendo. Vamos ver se tem pergunta, pessoal. E aqui, ó, Lívia! É lá de Jundiaí, né, Lívia?
Cecília de Teresópolis, amiga minha de Sinésio. Pessoal, se tiver pergunta, vai mandando aí que eu tô... André Esperto, que assim, eu toda manhã eu mando um bom dia pro pessoal pelo WhatsApp, eu mando umas mensagens curtinhas, de 2 a 5 minutos. Tem gente aqui que nem me conhece. Tá te vendo pela primeira vez. Tá me vendo pela primeira vez, tá acostumada a conhecer só a minha voz. Pra quem quiser se cadastrar no grupo de áudios da doutora Sandra, todo dia de manhã ela manda esse áudio que é para autodesenvolvimento com dicas de constelação, de coaching, ferramentas. Fala o seu número, ela é isso. Ela tá emocionada porque ela tá encontrando um monte de gente aqui. Selene, minha grande amiga, professora de Cinesiologia. Nosso curso nós montamos juntos, Selene e eu. Olha, fala o seu telefone pausadamente. Rio de Janeiro, 21 99659 3332. De novo. 21 99659 3332. Adiciona ela no WhatsApp e manda lá. Doutora Sandra, me coloca no grupo que eu consigo que ela vai começar a te mandar os áudios. A Suelen Su de Brasília perguntou pra gente que existe algum lugar que faz essa constelação em outros estados, Distrito Federal ou Goiás. Tem consteladores que operam até online, né, doutora Sandra? Tem plataformas. Com certeza você vai achar um profissional capacitado aí, dá pra digitar no Google. Para quem se interessa, está aqui em São Paulo, na terça-feira, dia 4, a doutora Sandra vai estar ministrando uma sessão de constelação familiar. Basta você mandar um e-mail para consultoria, o ponto por extenso, c.com.br, e a gente vai estar recebendo você. O espaço Casa Azul. Haverão 2 grupos, um com início às 9 da manhã, outro com início às 14 horas. E você, pertinho ali do metrô Sumaré, Casa Azul, eu passo as demais informações. Então, se tiver interesse, terça-feira, dia 4, aqui em São Paulo, doutora Sandra, fazendo as sessões de constelação familiar. Deixa eu ver aqui no seu WhatsApp. Tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês. A constelação familiar começou basicamente com grupos. Mas com a dificuldade, né, de locomoção, de juntar todo mundo ao mesmo tempo, também se criou uma técnica de trabalhar com bonequinhos, trabalhar com papel no chão, trabalhar com post-it. Então se faz também constelação individual. E hoje em dia a gente faz muita constelação também pela internet. Tem uma plataforma em Portugal, tem uma plataforma na Espanha, que é como se tivesse um tabladozinho, e aí o cliente escolhe o bonequinho que representa ela, o bonequinho que representa a mãe, o pai, ou o problema, seja lá o que for, e coloca, e a gente vai fazendo. Essa semana mesmo atendi a Yuki lá no Japão, né? Atendi. Não tem fronteiras. E ela ficou assim encantada. Ela falou: eu não vou assistir a sua live por causa do horário, mas eu vou assistir depois, e me deu um feedback super legal. Então a gente tem um resultado muito bom, inclusive fazendo à distância. O princípio, pelo que eu entendi, se você me corrige se eu estiver errado, é a gente identificar o padrão, aceitar, agradecer e seguir com a nossa vida. Exatamente. Então a mudança ela é rápida, né? É muito, muito rápida. Se a pessoa realmente aceita, se não tem resistência, é rápida. A minha tia estava perguntando aqui, eu acho que foi minha prima que pediu para falar, sobre doença. Fátima! Maryland Moreira, ela está aqui perguntando. Minha madrinha. Sandra, fala do trabalho com doenças. Uma das coisas que a gente trabalha muito na constelação é a doença. Não sei se você já ouviu falar do livro de Urântia, que é um livro que fala sobre o planeta Terra, e ele diz que há mais de 200 anos que não existe doença no planeta. Como assim? Meu pai está com câncer, eu estou com rinite, eu estou com... Não existe. Você está repetindo alguma coisa dos seus antepassados. Para a gente criar uma doença, a gente demora muito tempo, muitos anos, para criar a doença. Então as doenças que tem hoje, por exemplo, o alcoolismo, há mais de 500 anos que não existe no planeta. Como assim? Meu primo é alcoólico. Não é. Ele está olhando com amor para um antepassado que teve algum problema,
e ele está repetindo. Então, quando a gente constela e a constelação é bem feita, como foi no caso daqueles 3 meninos que eu falei, o avô não foi beneficiado, mas os 2 filhos da minha aluna e o sobrinho dela foram beneficiados com uma única constelação. Isso é bárbaro, né? Então, a doença, ela sempre traz alguma coisa sistêmica. E não pensa que a doença é uma punição ou alguma coisa ruim. Não, a doença é só um alerta que algo precisa ser mudado. Né? Ela está te chamando a atenção, olha para mim, muda aqui. E aí eu posso corrigir o meu sistema e daqui para frente aquilo está eliminado. Isso é fantástico. Isso é fantástico. É porque a gente vê, às vezes, os médicos, e ela é médica falando isso, né? Eles ficam lá mexendo, faz 200 exames, faz um monte de coisa, e às vezes está na mente, né? Muitas das vezes, né? Às vezes, né? A doença já se instalou no corpo físico. Já tem uma tumoração, já tem uma degeneração. Mas, se você corrige o sistema, a pessoa lida melhor com aquela doença e, principalmente, você está limpando para as próximas gerações. É muito importante, né? Em homeopatia, muitas vezes, quem é unicista já ouviu falar que o cara morreu curado. Como assim? Se o cara morreu, como é que está curado? O sistema está curado. Isso aqui não vai passar adiante. Né? E às vezes a pessoa continua viva e doente. Né? Não que a gente não possa curar e o cara continuar vivo, né? Também acontece. Mas é uma coisa assim, é muito importante. O que é esse negocinho azul? O pessoal tá dando oi. Tá dando oi, é. Que legal, pessoal, adorei isso. Manda um like, é a primeira live da doutora Sandra. Manda um like aí, dá uma chuva de coraçãozinho aí, quem tiver online, para ela sentir a emoção aqui do outro lado. Olha lá, os coraçõezinhos subindo. Agora que eu vi o negócio correndo, muito legal. Coração, o pessoal tá lá. Gente, compartilha essa live, porque eu acho que a gente tá falando muito. Agora tá com animação. Tem muita coisa interessante aí para as pessoas descobrirem e saberem que tem excelentes profissionais. Aqui em São Paulo eu formei muitos profissionais em constelação familiar e eu falo por eles, são muito bons meus filhotes, né, meus alunos. E fora daqui também, Selene trabalha aqui, trabalha no Rio. Selene dá aula em Minas, dá aula em Brasília. Alguém perguntou aí por Brasília, cata aí nas perguntas, Selene Taumaturgo, ela dá aula lá em Brasília. Então ela provavelmente vai poder falar, indicar alguém ou fazer de lá, o trabalho, ou se ela estiver lá fazer. Né? Então, eu queria, agora, para a gente puxar um pouquinho do nosso link, nosso e-book, que vai ser lançado na próxima terça-feira, às 19 horas, aqui nas lives. Você falou de herança, vamos fazer um gancho agora. Comenta um pouquinho da importância da herança financeira, desses laços que a gente precisa coordenar, aceitar, e tem um momento certo, o jeito certo de receber essa herança, não tem? Sim, tem um jeito certo de receber essa herança. E de transmitir também a herança. Também. A herança, gente, segundo Bert Hellinger, toda herança é maldita. Por quê? Porque normalmente, vamos supor que a minha família tenha muito dinheiro. Aí eu fico aqui no bem bom, entendeu? Sem fazer nada, esperando a herança. Enquanto eu espero a herança, eu estou olhando para aqui, para o meu futuro, eu estou olhando lá para trás. Para trás, é óbvio. E aí, quem é que olha para o meu futuro? O acaso. Quem olha para os meus filhos? O acaso. Quem olha para o meu trabalho? Qualquer um que queira tomar, porque eu não estou olhando, eu estou olhando para trás. Quem é que olha para o meu marido que está aqui do lado, se eu estou olhando para trás? Então, eu tenho que largar essa de ficar esperando essa herança. E ao mesmo tempo, o que sobra para mim de herança? Tudo aquilo que não foi resolvido na minha família. Todas as tragédias que não foram resolvidas na minha família. Eu não posso escolher, se eu fico, se eu não fico. Essa herança eu quero, essa herança eu não quero. Só quero a parte boa. Não dá. Mas tem uma maneira de só ficar com a parte boa. Aprendam, tem uma maneira de ficar com a parte boa e eu vou dar essa dica agora. É olhar para trás, olhar para o papai e para a mamãe
E para todos os antepassados, se eu estou aqui, meu pai e minha mãe estão aqui, meus avós estão acima deles, é como se fossem maiores e maiores e maiores, e viesse essa cachoeira de energia, de amor para mim. Agora, se eu me torno grande, eu não tenho como receber. O rio corre para baixo, né? Não dá para ele correr para cima. Então eu tenho que estar aqui, pequena, no meu lugar, para receber deles. E eu olhar para eles e agradecer e falar, eu fico só com a minha parte. Eu não quero nada que não seja meu. Os seus problemas são seus, eles são difíceis demais e grandes demais para mim. Eu não posso resolver o problema do papai e da mamãe. Mas o filho, por amor, desde pequenininho, ele quer resolver, né? Quer resolver ele tudo, quer pegar no colo, né? Quer inverter o papel. E não é possível. Mas se você ficar no seu lugar e falar, o papai e a mamãe são grandes, eles sabem resolver. Aí tudo funciona bem. Entra no sistema. Entra no sistema. É muito legal porque vão caindo fichas aí, o pessoal deve estar. O pessoal tá dizendo aqui, ó, que tá adorando, tá curtindo muito. Deixa eu dar um alô aqui. Marcelo Viganopinho, Suelen Su, Nina Alves, Cleonice Dutra, Dirceu Batista, tem uma galera assistindo aqui na sua também. Selene, Elaine Buque, tem gente mandando aqui, Lívia Leopoldino. Leponciano, eu acho, é lá de Jundiaí. Jundiaí. Tem uma galera assistindo. Bom te ouvir, amiga querida Fátima Corga. Sim. Bom, Instituto Luz, a Fátima. Instituto Luz. Pessoal, para quem quiser acompanhar mais o trabalho da doutora Sandra, a gente tem lá o site, como que é o site mesmo? Andréia Peruso, minha linda, tá aqui. Andréia tem um trabalho sistêmico absolutamente incrível. Eu fiquei apaixonado, gente. Eu vou fazer o curso da Andréia Peruso. Andréia tem algumas imersões, né? Eu vivo, QI, do coeficiente de inteligência, e eu rico. São 3 imersões absolutamente incríveis. E a gente está montando junto um curso que vai ser semipresencial para terapeutas, para coaches e para mediadores sistêmicos. Esse eu não fico de fora. Incrível! Logo tá bombando aí. Porque... Eu comecei a ver o trabalho dela, fiquei apaixonado. O site dela é Apvida. Isso, Apvida. www.apvida.com.br. Muito conteúdo, as lives dela também são maravilhosas. Sim, pode acompanhar que eu recomendo. Bom, agora a gente já está fechando uns 45 minutos, a gente está no papo legal. O que a gente tomar um pouco, para quem está nos ouvindo, para quem não conhece muito do tema, tem alguma dica ou alguma coisa que a pessoa possa fazer para tomar um pouquinho mais de consciência, ou não se autoconstelar, acho que não tem como, mas como ela faz para entender esses padrões e aceitar um pouco melhor? Olha, no YouTube tem, se você procurar lá, Instituto Consciência do Ser. Que eu falo sobre as leis do amor, eu falo sobre os 5 círculos do amor, eu falo bastante coisa, eu dou bastante dica, eu faço meditação, né? Nos meus áudios pela manhã, eu normalmente, no início eu falava muito de constelação, era muito para ajudar os alunos que já acabaram a tirar dúvidas, então muita gente manda pergunta, até hoje o pessoal manda pergunta, o pessoal que está entrando manda pergunta e eu vou botando lá numa listinha, à medida do possível eu vou respondendo as dúvidas das pessoas. Tem muitos livros interessantes, tem um livro chamado Constelação Familiar na Vida Diária, um livro bem fininho, fácil de ler e que tem alguns exercícios. O importante é você sentir que seus pais estão atrás de vocês e que está muito grande e que eles podem te dar tudo o que você precisa, mas você tem que olhar para frente. Esquece o passado, não fica cobrando. Eu não fui amada, eu não ganhei aquele sapato vermelho que a minha irmã ganhou. Para, gente, para de reclamar, para de ficar pedindo, para de ficar querendo o que já não foi. Não foi, eles te deram tudo que você precisa, te deram a vida para você poder seguir adiante. Toma essa vida. Não é dar e receber. A tradução correta é dar e tomar. E tomar é uma coisa feia, né? Parece que está tomando. Mas está roubando alguma coisa de alguém? Não é esse tomar, não. Eu posso te dar este copo d'água. Ele recebeu o copo d'água.
mas ele não tomou o copo d'água. Se ele estiver desidratado, ele vai morrer desidratado, porque ele só recebeu. Ele não tomou o copo d'água. Não adiantou nada ele receber o copo d'água. Olha a diferença do mindset, do modelo mental. É muito grande. Eu recebi a vida dos meus pais, eu tô aqui, eu tô viva. Então eu recebi. Mas eu tomei a vida dos meus pais? Tomou o controle da vida, né? Eu bebi essa vida. Eu tô vivendo essa vida com toda a plenitude dela. Então tomar aqui é nesse sentido, de aceitar, receber ativamente, fazer algo de bom com a minha vida, com isso que eu recebi dos meus pais. Então receba a vida dos seus pais. Isso é o mais importante. E tome ela com toda responsabilidade para fazer algo de bom para você e para o mundo. Você tem certeza que o pessoal já está transformando a vida. Pessoal, então, recapitulando, acessa lá no YouTube, Instituto Consciência do Ser, acompanhe os vídeos. Mais uma vez o WhatsApp rapidinho. 21996593332. Próxima terça-feira, a constelação familiar conduzida pela doutora Sandra Regina do Instituto. Para você fazer com a gente, participar dessa sessão, manda e-mail para consultoria.c@gmail.com.br. Durante o dia vão ter 2 sessões, às 9 e outra às 14 horas. Às 19 horas, na terça-feira, eu vou estar aqui grudadinho com a doutora Sandra para a gente fazer a nossa live falando da energia do dinheiro. Como a gente pode entender, compreender esses princípios para atrair o dinheiro, para se dar melhor, para, sabe, sua relação, se você está consumindo muito, se você está descompensado, como é que você pode fazer. E o lançamento do e-book, né, Energia do Dinheiro, gente, é tanta coisa que a gente fica até meio perdido. Gostaria de também, quem está nos ouvindo e aqui de São Paulo, amanhã eu estarei no Memorial da América Latina, né? Estarei no Memorial da América Latina junto com várias cooperativas financeiras, falando de educação financeira, dando algumas dicas. É conhecido como Dia C, como se fosse uma ação social de várias cooperativas lá no Memorial, gratuito, e no final do dia vai ter ainda o show do Pato Fu, gente. Então uma ação aí para o seu bolso, para você participar. Memorial da América Latina, amanhã no Dia C. Fábio, deixa eu te pedir um favor. Para o pessoal que me conhece, né, você me apresentou para os que não me conheciam. Agora eu quero que você se apresente para os que não te conhecem. A gente está aqui, a gente fica nessa porque tem 2 transmissões, que são 2 celulares. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fábio Barbalho. Se vocês puderem me adicionar aí no Facebook, eu sou coach financeiro. Trabalho como consultor, sou sócio aqui da consultoria.c. A gente desenvolve vários tipos de trabalho, tanto na área de educação financeira quanto na área de estratégia, sempre com 3 pilares: PNL, coaching e inteligência emocional. Gostaria de presenteá-los. Vamos dar um presente? Aproveitar, né? Vou aproveitar. Tá aqui na live. Presente é bom. Presente é bom. Para quem ainda não conhece o meu trabalho, eu vou estar dando, para quem conhece também, quiser, um e-book chamado Trilha do Tesouro. Fantástico, lindinho, lindinho. Vocês sabem que eu adoro coisa, né, desenhinho bonitinho, tá uma graça. É só mandar e-mail lá para consultoria.c@gmail.com e eu vou estar mandando esse e-book, esse presente aí para vocês. E eu gostaria de agradecer imensamente essa energia, esse carisma, e com certeza com os seus áudios, com as nossas conversas já tem mudado muito a minha vida. Eu gostaria de agradecer em público aqui. E que vocês acompanhem muito o trabalho da doutora Sandra, quem puder estar na terça-feira. E é isso aí, pessoal. Quanto mais a gente emanar energia boa e andar com pessoas boas, melhor a nossa vida será. Gente, não deu para eu ver todo mundo que estava aqui, todo mundo que comentou, mas eu vou ver depois, né? Porque é minha primeira live e eu tenho que comemorar muito. É isso aí. Sucesso e prosperidade a todos. Até a próxima e fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Até, gente. Até.